deixar a aula salva aqui para deixar a aula salva aqui para o pessoal que assistiu hoje poder assistir, né? Se bem que, segundo a Ana Júlia, está entrando 3 pessoas de vez em quando e 5 pessoas de vez em nunca, ok? Então, vamos com o que temos, né? Bom, nessa unidade 2, que é essa unidade corresponde no livro de vocês ao bimestre, nós estamos trabalhando a formação do nosso planeta, a formação física do nosso planeta, né? Vocês acompanham aí, quem tem o livro, nessa página 46, a forma que lógico que isso aí é uma imagem, como eu posso dizer, imaginária, no sistema solar, de fato, ele não é assim, mas é para se entender o tamanho dos corpos celestes, né, que tem nessa imagem aí, né? É meio que uma revisão do que a gente já explicou nas aulas anteriores. Então, o Sol, né, com sua imensa massa, né, ele atrai para si, nessa teoria que a gravidade é uma força que atrai para si os outros corpos que estão ao seu redor, para a formação do sistema solar, os demais planetas. Então, você tem o Sol, depois você tem Mercúrio, depois você tem Vênus, tem a Terra, Marte, Júpiter e por aí vai, né? Estou na página 46, pessoal. Então, de que forma a Terra, né, e os demais planetas do sistema solar foi formado? Essa é a primeira questão, a primeira etapa desse bimestre que nós trabalhamos, né? Então, o sistema solar foi formado, assim como as galáxias, a partir do Big Bang, nessa teoria do Big Bang, onde toda a massa do universo estava concentrada em um único ponto, e esse ponto ele aqueceu e se expandiu infinitamente, né? Então, por isso que o universo ele continua, né, a se expandir infinitamente, assim como a matéria que está nele, né? Nosso planeta ele é um planeta rochoso, né? De Terra, por isso o nome Terra. E ele ocorre nele, né, alguns processos químicos, físicos, biológicos e geológicos, né, para a sua formação, né, da forma que nós conhecemos. Depois nós começamos a ver um pouquinho sobre as características. Olha aí, ó, o modelo do sistema solar. Deixa eu dar um zoom aqui. E vocês duas, não sei qual foi com o sistema solar, né? Mas o sistema solar, o modelo mais conhecido é esse aí, né? Você tem o Sol no centro do sistema e os planetas em sua órbita, né? Então, aí um exemplo aí de como pode ser feito o modelo do sistema solar. Mas, basicamente, o que nos interessa, né, para o nosso trabalho, né, e como forma de revisão para a questão da geológica do nosso planeta, né, começa a partir daqui, né, o estudo das camadas internas do nosso planeta, que seriam a crosta, o manto e o núcleo, né? Nossa Terra, nosso planeta, ele tem, como já foi falado, 3 camadas principais, né? A crosta é o solo onde nós estamos pisando, e ela vai até certa profundidade. Depois vem o manto, que ele é líquido, né? Pastoso, como mingau quente, e que ele vai até certa profundidade, ele é aquecido pelo núcleo do nosso planeta, né? Que ele é muito quente, né? Ele chega a 5.000, 6.000 graus de temperatura, como tem no livro aí de vocês, eu estou na página 57, ok? E por ele ser tão quente, acaba que ele aquece as camadas superiores, ok? Depois das camadas da Terra, nós vimos um pouquinho sobre a formação do relevo, né? O relevo do nosso planeta, ele basicamente ele é gerado por ação de 2 processos, que é a deriva continental, né, e as placas tectônicas. Deriva continental é uma teoria que diz que os continentes, a teoria, né, comprovada, né, que tem experimentos, é uma teoria que diz que os continentes estão em constante mudança de lugar, né, e essa mudança de lugar, ela se deve
devido ao calor interno, lá gerado pelo núcleo, né? Esse calor aqui gerado pelo núcleo do nosso planeta, lá no interior da Terra, né? Esses 6 mil graus de temperatura, ele aquece o manto, derretendo o manto, fazendo com que o manto fique líquido, no caso a areia derretida, muito quente, gerando pressão e temperatura e empurrando os continentes, as plataformas continentais e as placas tectônicas, né, pelo nosso planeta. Né? Então, os planetas, aliás, as placas tectônicas elas se movem, né, elas se separam e os continentes vão se separando também. Por isso que no passado geológico do nosso planeta, nós tínhamos essa configuração. Né? Essa configuração que está aí na página 60. Deixa eu dar um zoom aqui. Página 60. No passado geológico do nosso planeta, nós tínhamos os continentes com outra configuração. Né? Alguns estavam por baixo do oceano, né? Submergidos por baixo do oceano. Alguns estavam acima do oceano e hoje estão abaixo. Isso por quê? Porque com o passar de milhares e milhares de anos, a pressão e a temperatura do núcleo sobre o manto faz com que as placas tectônicas vão se separando, jogando os continentes de um lado para outro no nosso planeta. E eles nunca pararam de se mover, né? Até hoje os continentes ainda continuam se movendo, e daqui a milhões de anos eles também já não vão estar mais do mesmo jeito, né? Por exemplo, aí há 230 milhões de anos atrás, nós tínhamos um único continente chamado Pangeia. Pangeia, né, como que eu posso dizer, sofrendo pressão e temperatura das camadas internas do nosso planeta, ele foi fraturando, se quebrando e sendo jogado suas partes, né, ao longo do globo terrestre. Né? Primeiro, então, há 200 milhões de anos, surgiram dois grandes continentes, chamados Laurásia e Gondwana, que foram fragmentos de Pangeia, né? Dá para observar que, vamos supor, a América do Sul está lá embaixo, né? Aí ela já mudou de lugar, assim como a Ásia. Então, Laurásia e Gondwana, há 200 milhões de anos atrás, já foram dois continentes separados. Né? Aí, há 135 milhões de anos atrás, né, nós temos a formação dos primeiros continentes que nós temos hoje. Né? Ainda estavam bem distantes. Pode observar que o ponto 3 e o 4, o 3 é a América do Sul, onde está o Brasil, e o 4 é a África, e eles estavam bem colados ainda, né? Isso fazia com que os animais circulassem livremente entre África e América do Sul, por isso que muitas espécies têm uma espécie bem parecida no outro continente, né? E, por exemplo, a nossa onça pintada no Brasil, ela é muito parecida com o jaguar africano, e por aí vai. Muitos animais são parecidos, né? Porque no passado, os animais, os antepassados dessas espécies, elas podiam circular entre um continente e outro. Mas com o passar dos milhões e milhões de anos, os continentes foram se separando e as espécies não puderam mais cruzar de um lado para outro, fazendo com que elas ganhassem a atual forma que estão hoje, né? Aí, na imagem 4, né, nós temos a formação atual. Então, os continentes estão assim, dessa forma. A América do Norte, o 2, a Ásia e a Europa, né? No caso, Eurásia, né? Que se for pensar do ponto de vista geológico, Europa e Ásia formam um único continente, mas no ponto de vista histórico, cultural, Europa é um continente e Ásia é outro. Mas eles estão sobre a mesma plataforma, ok? O 3 é a América do Sul, onde está o Brasil. O 4 é a África. O 5, a Oceania, principalmente a Austrália e suas ilhas, né? Estão sobre a mesma plataforma continental. E o 6 é a Oceania, ou a Antártida, né? Que forma o continente gelado, né? Há milhões de anos atrás, a Antártida não estava aí, né? Estava em outro lugar, mas com a pressão e a temperatura, ela foi sendo jogada cada vez mais para o sul. E quanto mais para o sul, mais frio ela foi ficando, e hoje é um continente completamente coberto de gelo.
Aí nós vamos ver como é que isso acontece, né? São as chamadas placas tectônicas. Então, são elas responsáveis por essa migração, né? Imagina a placa tectônica como um grande fragmento de terra e sobre ela você tem mais terra, né? Então, é uma camada de terra que está sobre o manto, né? O manto, como eu disse a vocês, é quente, como água fervendo dentro de uma panela, né? E sobre essa água fervendo da panela você vai ter como se fosse uma nata de leite, né? A nata de leite boiando, né? Ou um pedaço de isopor boiando sobre a água quente. O que é que vai acontecer? Sobre uma panela de água quente, né? Lógico, desligada no fogo, uma panela de água quente, se você colocar vários pedaços de isopor, eles vão ficar boiando e vão ficar colidindo uns nos outros, né? Essa colisão é o encontro dessas placas tectônicas. E sobre essas placas, esses pedaços de isopor estariam a plataforma continental e por cima estariam as cidades, os continentes, os países, né? Então, o nosso planeta ele é formado, ele é como uma cebola, né? Ele é formado por várias camadas e cada uma dessas camadas é responsável por uma dinâmica interna do nosso planeta, ok? Esse conceito de placas tectônicas, vocês pesquisaram naquela última atividade da pesquisa sobre placas tectônicas e sobre os vulcões. Então, aqui, ó, um exemplo de como as placas tectônicas elas se comportam, né? Então, aí você tem o encontro de duas placas tectônicas, né? Que está dando origem à Cordilheira dos Andes, lá no Chile, né? Aqui na América do Sul, onde o Brasil também está, né? Então, você tem o encontro aí da placa de Nazca e o encontro da placa sul-americana. A placa sul-americana é a placa continental, onde está o Chile, né? Onde essa foto, onde essa imagem foi pensada. E a placa de Nazca é a placa que está em encontro a ela. E uma está entrando por baixo da outra, né? Então a placa vem com milhões, milhões e milhões de anos, a outra vem de encontro a ela, as duas placas se juntam, né? Colidem e uma nesse momento aí está entrando por baixo da outra, fazendo com que uma suba. Essa que está subindo, a que está subindo está carregando todo o material que está sobre ela para cima, né? Dando origem a uma grande cordilheira, no caso a Cordilheira dos Andes, que ela vai desde a Patagônia, no sul da América do Sul, até a Bolívia, né? Até praticamente a metade do litoral oeste da América do Sul. Essa grande cordilheira, extensa, bem extensa. Aqui outro exemplo, né? Mas no caso aqui, as placas, elas estão, como eu posso dizer, se divergindo, né? Esse movimento aqui ele é divergente. Cada placa, ela vai para um lado, né? Então, se vocês observarem na imagem, lá embaixo, né? O manto é aquecido, né? Essa cor do manto aí é a lava dos vulcões. Então, o manto muito aquecido, né, ele vai gerar uma pressão e uma temperatura elevada sobre a plataforma continental que ela vai fraturar. Então, esse líquido do manto ele vai jorrar e sair ao fundo do oceano, né? Está no meio do Oceano Pacífico, Atlântico. E cada uma dessas porções, vocês estão vendo aí uma setinha para lá, outra setinha para cá. Porque elas estão se separando, essas duas camadas de rochas, elas estão se separando, e o material que está lá embaixo, ele está sendo erodido e jogado para a superfície, né? Formando um vulcão. Então, toda essa cordilheira aí, ela é cheia de vulcões submarinos. Todo o material que está lá embaixo, no interior do planeta, ele é aquecido e jogado para fora por intermédio de um vulcão, né? No caso, não é um vulcão, é uma grande fratura que vai ligar desde o do Oceano Atlântico Sul até o Oceano Atlântico Norte, né? Ele vai atravessar todo o globo, devido ao encontro dessas placas tectônicas aí, né? E elas estão se separando, e daqui a milhões de anos elas vão se separar, se separar, se separar, e formar outro continente, né?
Aqui outro exemplo de encontro de placa tectônica, né? Aí você tem um exemplo de placa tectônica semelhante ao que acontece na outra que eu expliquei dos Andes. Então, a placa aí indo-australiana, né? Ela está entrando por baixo da placa asiática. Então, a placa australiana, ela passa por baixo da asiática e, consequentemente, né, vai acontecer terremotos nessa região, quando as placas se juntam, vai provocar terremotos, e todo aquele material que está passando por baixo, ele vai soerguer o outro, né? Então, é como se ele estivesse passando por baixo e levantando por cima dele o material. E quando ele levanta, a altitude do lugar vai subindo, né? Vai empurrando para cima e aquele material vai subindo. E por isso que as montanhas, mesmo sofrendo desgaste do vento, da chuva, ela continua aumentando de tamanho. Bom, aí a gente trabalhou até aqui, que é na página 64, né, dos vulcões, né? Então, a pesquisa de vocês da aula anterior foi sobre os vulcões e as placas tectônicas. Bom, então o vulcão basicamente é assim que ele acontece, né? Quando o material ele é jogado à superfície formando um vulcão. As camadas internas do nosso planeta, aquecidas, né, com o material do magma, que é o magma é a lava, né? A lava do vulcão é formada pelo magma. Quando a lava está no interior da Terra, ela tem quando ela está no manto, no caso, ela tem esse nome de magma, né? A magma ela é formada pela areia derretida, os silicatos e todos os minerais que compõem o solo. Então, como ela está muito quente, a pressão e a temperatura lá embaixo é como uma panela de pressão, quando sua mãe bota aí no fogo, né? Ela está bem friinha no início, mas com 5 minutos, né, que a panela de pressão ela está no fogão, que ela começa a aquecer, a borbulhar, a ferver a água, ou seja lá o que for que tiver dentro da panela, o que é que vai acontecer, né? Aquela tampazinha da panela de pressão, aquele apitozinho, ele vai subir e vai começar a jogar o quê? Ar, né? Desse jeito, chiando, né? Por que que isso acontece? Porque está havendo calor, no caso do fogão, e aumento da temperatura. Então, a temperatura vai aumentar, o material que está lá dentro da panela vai aquecer, vai gerar uma pressão dentro da panela, por isso o nome panela de pressão, e essa pressão ela vai jorrar para a superfície, no caso, passar pelo apitozinho. É a mesma coisa que acontece com o vulcão. Imagina o vulcão como uma grande panela fechada, né? Quando ele está inativo, né, e dormindo, o vulcão ele está como uma panela desligada. Mas lá embaixo do vulcão sempre há calor. E vai chegar um ponto que esse calor vai ser tão forte, né, gerado pelas camadas internas da Terra, que vai fazer com que o vulcão, ele, de adormecido, ele passe a ressurgir. Então, a tampa do vulcão, no caso, o cone vulcânico, ele vai se romper, e toda a pressão do material que está lá embaixo, ele vai jorrar para a superfície, como a panela de pressão faz, né? Vai jogar lá tudo para fora. No caso do vulcão, como ele é gigantesco, todo o material que compõe ele, né, vai dar uma nuvem de material, né, de areia, de poeira, de cinzas, muito grande e vai cobrir as cidades que estão próximas, né? Vai impactar bastante a natureza, o meio ambiente. Então, os vulcões, quando ocorrem, assim, pelo menos de forma inesperada, eles são muito impactantes, né? Quando um vulcão explode, uma erupção vulcânica aí, quando não é esperada, que ocorre em algum lugar, alguma cadeia de montanhas, fatalmente as cidades próximas, né? As cidades próximas, elas vão ter que ser esvaziadas, senão as pessoas elas não vão conseguir sobreviver ali. Deixa eu parar isso aqui, porque tem uns videozinhos. Então, a gente trabalhou até a página 64, né? Aí nós tivemos duas atividades do livro e tivemos duas pesquisas para comprar nossa nota. Deixa eu ver.
o videozinho que eu selecionei. Na aula anterior, eu passei esses vídeos. Não sei se vocês estão lembrados que foi sobre os vulcões. Eu coloquei até lá no grupo de vocês. Os dois videozinhos sobre o sexto ano. Eita, aqui. Deixa eu olhar aqui os vídeos. Um foi sobre os vulcões e sobre as placas tectônicas. Aí eu coloquei lá no grupo. Pessoal, assiste esses dois vídeos que é para a aula seguinte. Como eu sei que vocês assistiram, eu vou só repetir para a gente poder comentar. Vou mostrar aqui. 8 a 14, está aqui, ó. Tem assim, pesquisa de geografia, pesquise sobre como ocorrem os vulcões e as placas tectônicas. E escreva a pesquisa no caderno. Aí tem assim o vídeo sobre os vulcões, os dois vídeos que foram trabalhados. Vulcões e o sobre placas tectônicas. Aí eu botei embaixo, assista os vídeos para a nossa próxima atividade e o trabalho. Bom, então vamos reassistir eles aqui. Deixa eu ver aqui esse primeiro. Meu YouTube tem muito anúncio. Como é que tira esses anúncios, hein? Vou começar. Saturnina, você ficou curiosa para saber por que existem raios nas erupções dos vulcões? Fiquei sim, professor. A explicação é que, assim como os cristais de gelo se chocam dentro de uma nuvem e formam eletricidade, as partículas de poeira e cinzas que saem de um vulcão também sofrem atrito e formam regiões de carga negativa e positiva. Mas a gente tem poucas oportunidades de ver esses raios, não é mesmo? Ainda bem. Vulcões. Tá aí mais uma coisa que eu morro de medo. Realmente, Saturnina, os vulcões são terríveis mesmo. Os cientistas acreditam que há 66 milhões de anos, um asteroide bem grande se chocou com a Terra na região onde fica hoje a Índia. E a partir daí, milhares de vulcões entraram em erupção. Durante 50 mil anos, a Terra ficou escura com a poeira, cinzas e gases dos vulcões. A vida na Terra quase acabou. Morreram todos os dinossauros. Ai, que impressionante! Saturnina, é mesmo. E a recuperação foi muito lenta. Os cientistas falam que demorou 500 mil anos para a Terra se recuperar da devastação. Nossa! E isso pode acontecer de novo? Acho que não, Saturnina. Felizmente, a NASA falou que não existe nenhum asteroide grande com possibilidade de atingir a Terra em centenas de anos. Além disso, já existe tecnologia para desviar a rota de grandes e perigosos asteroides. Ufa! Ainda tem muito vulcão funcionando? O termo correto, Saturnina, é vulcão ativo. A Terra tem aproximadamente 10 mil vulcões que entraram em atividade nos últimos 2 milhões de anos. Hoje temos entre 500 a 600 ativos. A maioria fica debaixo do mar e perto dos limites das placas tectônicas. Todos os anos, 60 desses vulcões entram em erupção. Uau! Professor, é muito quente perto de um vulcão? Muito quente. Lá dentro chega a 1200 graus centígrados. A mesma temperatura da lava, que é a rocha derretida que se espalha durante e depois de uma erupção. Não dá para chegar nem perto, né, professor? Saturnina, você acredita que em 2010
Um fotógrafo chamado Geoff Mackley teve coragem de chegar bem perto de um vulcão ativo. Mas como pode ser? Ele não derreteu? Não, Saturnina, ele se preparou 10 anos para fazer isso. Ele desceu de rapel na boca do vulcão com uma roupa de prata e um tanque de oxigênio. Desceu 350 metros e ficou a 90 metros das lavas incandescentes. Que corajoso! Ainda bem que hoje existe a fotografia para mostrar que ele esteve lá, não é, professor? É mesmo, Saturnina. Imagina se ele vivesse no tempo das primeiras fotografias. Quando ainda era em preto e branco? Não, Saturnina. Quando a pessoa fotografada precisava ficar um tempão parada na frente da câmera. E ele ia cozinhar. Isso mesmo. No nosso próximo encontro, eu explico por que as pessoas precisavam ficar paradas tanto tempo para serem fotografadas. Que bom! Estou doida para chegar logo. Vou voltar aqui para vocês para passar o segundo vídeo. Pronto. A ideia de que os continentes estão em movimento, se aproximando e se afastando, tem pelo menos 200 anos, mas muitos geólogos não acreditaram até a década de 1960, quando evidências deixaram claro que a crosta terrestre estava se fragmentando e que essas partes, as placas tectônicas, estavam se movendo. Hoje em dia, esse movimento é milimetricamente rastreado do espaço. A explicação comum do porquê as placas tectônicas estão se movendo é que elas são carregadas por meio das correntes do manto, a camada fluida de rocha que fica abaixo da crosta terrestre. Correntes convergentes movem uma placa contra a outra, e correntes divergentes as afastam. A maior parte disso é verdade. A parte quente do manto sobe a partir do núcleo e se move sob a crosta até que ela fique fria e pesada e afunde novamente. Mas as placas não estão apenas movendo essas esteiras transportadoras como um monte de malas no aeroporto, porque algumas placas estão se movendo mais rápido do que as correntes abaixo delas. Por exemplo, a placa de Nazca, costa oeste da América do Sul. Ela está se movendo para o leste a cerca de 10 centímetros por ano, enquanto o manto embaixo dela se move a apenas 5 centímetros. Nem placas tectônicas, nem bagagens podem se mover mais rápido do que a esteira, a não ser que algo as auxilie. Algumas placas da Terra estão se movendo sozinhas. Quando uma placa oceânica colide com outra placa oceânica ou com uma placa continental, a mais fina delas se dobra e desliza sobre a outra. Quando a beira do fundo do mar afunda no manto, ele puxa a placa inteira, da mesma forma que uma corrente pendurada começa a deslizar. Quanto maior a porção afundada de placa, mais fortemente ela puxa e mais rápido a placa atrás dela se move. Você pode ver isso acontecendo olhando no Google Earth. As incríveis profundas e estreitas trincheiras oceânicas, visíveis ao longo das costas de alguns continentes, são formadas devido ao afundamento da crosta oceânica que dobra a placa vizinha no processo. Além disso, esses pedaços do fundo
fundo do mar estão ajudando a iniciar uma convecção no manto abaixo delas. Partes de crosta afundadas no manto impedem-no de se mover em linha reta, forçando-o a desviar para baixo. Eventualmente, esse pedaço de crosta fica muito pesada e se quebra, mergulhando lentamente na direção do núcleo e criando uma força de sucção que puxa o manto atrás dele. Então, de alguma maneira, a crosta oceânica é mais parecida com parte da esteira do que algo em cima dela. Os continentes, do outro lado, são como as bagagens. Dia dos Pais, Mercado Livre. Pronto, deixa eu voltar aqui para vocês, né? O pessoal do sexto ano, do outro sexto ano, gostou muito desses vídeos, porque eles fazem uma analogia com coisas assim do dia a dia, né? Como esteiras e bagagens. E é mais ou menos isso aí, né? Tanto o vídeo dos vulcões como esse último, eles são bem explicativos, porque a gente não tem, às vezes, nem ideia do que é o que é esse conteúdo, né? Mas quando a gente vê, são coisas simples, né? A gente não enxerga isso propriamente dito com nossos olhos, essas camadas internas do planeta e como elas ocorrem. Mas quando a gente para pensar, é tudo muito lógico, ok? Pessoal, eu vou só colocar aqui a presença de vocês. Pontinho, pontinho. Ok, dia 28. Alguém quer tirar alguma dúvida? São 9 horas. Não. Então, estamos certos com o nosso trabalho, quarta-feira. À medida da construção do trabalho, a construção da maquete para a quarta, vocês vão fotografando e mandando as fotos para mim, viu? A construção da maquete, vocês tiram foto e mandam. Ok? Faz parte da avaliação. Ok? Posso liberar vocês? Pode. Tchau. Bom, tá, tchau. Até quarta. Tchau, professor. Tá, tchau.